Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí para fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Nós estamos aqui para analisar o capítulo 1134 de One Piece. Um capítulo que deixou o fandom extremamente dividido. Fandom este que já é dividido, que não consegue concordar com nada. E como eu estou nessa tarde de domingo, eu estou muito bem, muito obrigado. Falaremos também sobre a Jump Festa, mas uma coisa de cada vez. Sim, eu posso dar uma olhada na sua teoria, Sodral. Mas primeiro, nós vamos analisar o capítulo 1134 de One Piece. E este capítulo começa com um apelo emocional muito grande, porque Kazuyan, o dublador do Franky, se aposentou da série. Muito provavelmente por problemas de saúde, embora isso não tenha sido dito explicitamente. Guarde, por favor. Senhores, como eu dizia, este é um capítulo com um apelo emocional muito grande, pois Kazuki Ao-san, o ex-dublador do Franky, se aposentou. E ele muito provavelmente se aposentou por problemas de saúde. Ele já tem uma certa idade, está bem magrinho, como foi possível ver lá na Jump Festa. Kazuki Ao-san, muito obrigado por dar voz e vida a um dos meus personagens favoritos de One Piece. Com certeza um dos meus favoritos do Chapéu de Palha. Que não poderia ter sido interpretado por melhor pessoa. Mas não somente o Franky. Ele também deu voz ao Django, ele também deu voz ao Mr. Two e a vários outros personagens que a gente com certeza vai sentir falta. Afinal, todos eles vão precisar ser substituídos, já que eles aparecem outras vezes ao longo da série. Tá? Então, Kazuki Ao-san, uma boa aposentadoria para você, um bom descanso. Perdemos uma grande voz hoje, amigos. De qualquer forma, nós precisamos continuar, não é mesmo? E obviamente a página colorida não poderia ser diferente, né? É uma homenagem a ele. Tá? E é o personagem que durante tantos anos ele interpretou. Como eu gosto sempre de mostrar, esta é a toque da Shonen Jump desta semana. Que teve, obviamente, Deus na capa e por isso ele não é ranqueado. Depois temos Witchwatch, Sakamoto Days, Ono Hako, Shinabi Goto, Kagurabachi e assim sucessivamente. Algum segredo na roupa do Zop, Roberto? Eu não sei. Eu não parei para analisar muito bem, mas algumas pessoas falaram que a roupa da Nami tinha referências LGBTs, algumas pessoas falaram que a roupa do Zop tinha referências militares. Eu preciso parar para analisar um pouco mais. Para ser bem sincero, eu não parei para ver a capa tanto assim. Porque temos coisas mais importantes para falar. Mas se eu encontrar lá na minha thread do Twitter, que eu sempre faço após a live, eu coloco todas as informações. Tudo bem? Enfim. Aqui a gente tem, né, as réplicas das espadas do Zoro, né? A gente tem o Ado Ichimonji, que é sempre a espada branca que ele coloca na boca. Nós temos a Enma e nós temos a Sandai Kitetsu. Ok? Aquilo embaixo é o que? A Nami segurando no Luffy me perturbou. Por quê? Por que te perturbou? Não faz sentido nenhum. Enfim. Sigamos. É um monte de coisa. Deixa eu voltar pra cá, senão a gente vai levar a vida inteira. Perfeito. Vamos começar? Capítulo 1134 de One Piece. Fukuro no Toshokan, ou a Biblioteca da Coruja. Logo de cara, a gente precisa comentar sobre isso daqui, tá? Deixa eu só arrumar isso daqui, porque senão vai ficar aparecendo na frente. Quero aqui. Algumas pessoas reclamaram que eu estou colocando Live Pix, mas eu preciso pagar as contas. Acho que vocês entendem. Enfim, Fukuro no Toshokan, a Biblioteca da Coruja. Ao longo desta semana, esta página, mais especificamente a fala do Luffy, gerou muita controvérsia por conta de traduções não oficiais, por conta de comentários incorretos, por conta de gente falando o que não sabe. Ok? Não vou entrar no mérito de quem fez a tradução,
Não vou entrar no mérito de nada disso. A questão aqui é o que o Luffy está falando aqui e por que ele está falando isso, que é muito mais importante, diga-se de passagem, tá? O Luffy fala, Sauro no Osan, tio Saulo, ou Sal. E aí ele começa a falar de uma maneira que não é normal do Luffy, ok? E algumas pessoas traduziram ou entenderam esta cena como sendo uma linguagem de um marginal, por assim dizer, do Luffy. Isto não está correto. O Luffy aqui não fala de maneira coloquial, por assim dizer. É o oposto disso. Ele está falando de maneira formal. E a parte da fala dele mais importante é esta daqui. Que ele fala, Ohikenaste-kure. Isto daqui é uma forma de saudação que membros da Yakuza utilizavam há muito tempo atrás. Isto não é mais usado hoje. Então, por que o Luffy usou, Roberto? É simples. Algumas pessoas falaram que ele está falando assim porque ele aprendeu com a Makino e o Ace aprendeu com a Makino. Não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. A referência é esta. Deixa eu aumentar. Esta é aquela cena de Wano onde o Jinbe volta para o bando, onde ele encontra com os chapéus de palha. Não sei, pessoas no Twitter falaram que gostaram disso porque tem a ver com a Makino. Não tem absolutamente nada a ver com a Makino. Nada. Nada a ver com a Makino. E a fala do Luffy aqui, como eu já falei, o Ohikenaste-kure é uma referência a esta fala do Jinbe, que ele está falando exatamente a mesma coisa. Ohikenaste. Percebam, no entanto, que a fala do Jinbe está escrita com kanjis. Por quê? Porque kanjis em japonês existem para expressar o significado do que você está querendo falar. O significado do que você diz é mais importante do que como você está dizendo, ou do que você está dizendo. Como assim, Roberto? Vejam a fala do Luffy. A fala do Luffy está em katakanas, hiraganas. Por quê? Porque ele não sabe o que significa. Ele literalmente só está imitando o Jinbe. Ok? E esta cena, esta forma de se referenciar, ou você conversar, ou você saudar alguém, se chama ohikenaste. Ohikenaste. Deixa eu ver se eu tenho se eu deixei salvo aqui para ficar mais fácil. Eu tenho certeza que eu deixei salvo aqui em algum lugar. Aqui está. É esta saudação aqui. Percebam que todas as vezes que vocês veem aqui serão em filmes antigos, em forma de paródia, em forma de comédia, porque não é mais usado. É literalmente um alívio cômico. Ah, Roberto, mas o Jinbe fez a mesma coisa. Não. Prestem atenção na cena do Jinbe. O gesto da mão do Jinbe não é o mesmo do Luffy. O Luffy está com a palma aberta e com todos os dedos abertos. E o Jinbe está com o dedão para dentro. Isto daqui tem uma outra referência que ainda é usada na Yakuza até hoje? Sim. Sim. E o argumento e a expressão é essa aqui. Yubitsume. Isso daqui é um pouco pesado e eu espero que eu não seja banido. Yubitsume, ou cortar o dedo cortado. Ou Otoshimai. Não é bem Otoshimai. O Otoshimai é o ritual, né? Mas o Yubitsume é mais específico. É literalmente uma ação dos membros da Yakuza
de cortar uma parte do dedo, às vezes o dedão ou o pequenininho, para mostrar o comprometimento com a organização. E é por isso que o gesto do Luffy é diferente do gesto do Jinbe. Porque o gesto do Jinbe é uma prova, uma mostra de subserviência para com o seu chefe. O gesto do Luffy é um gesto de agradecimento por alguém, no caso Saulo, que cuidou da sua subordinada. Parece a mesma coisa, mas não é. O contexto é importante. Roberto, eu não entendi. Por que o Jinbe, que é um personagem que sempre é cavalheiro, que sempre anda na linha, que sempre faz o correto, age como um Yakuza? Porque a Yakuza não é necessariamente conhecida por tratar as pessoas mal. Eles são bandidos? São fora da lei. Mas isso significa que eles desrespeitam as pessoas ou as pessoas que estão dentro dos domínios dele? Não. Muito pelo contrário. Inclusive, está literalmente no jogo de palavras que envolve o termo que faz parte da sensação da Yakuza. Prestem atenção, senão vocês não vão entender, tá? Este termo é Ninkyo, que significa cavalheirismo, espírito cavaleiro, ajudar os fracos e lutar contra os fortes. Percebam que isso é um eufemismo para Yakuza. Entenderam? Então, uma coisa é você ser um membro da gangue. Outra coisa é você ser chamado de Yakuza. Não é a mesma coisa. Saibam diferenciar. Roberto, agora onde está o jogo de palavras? É simples. Este termo é Ninkyo. Kyo. E em One Piece, nós temos uma raça que é muito parecida quando pronunciada com este termo. Qual é? Simples. As sereias ou os tritões. Por quê? Porque este termo aqui se chama Ningyo. Então é o jogo de palavras entre Ninkyo, que é Yakuza, cavaleiro, espírito lutador, etc., e Ningyo, que significa sereia. Então, quando você junta os dois, você tem este cara. Entenderam? E essa é a construção do personagem do Jinbe. Como que vocês saberiam isso? Vocês nunca iam saber isso. Por quê? Porque você precisa saber japonês, você precisa saber a história do Japão, você precisa saber um pouco de cultura. É por isso que o Jinbe é o Cavaleiro do Mar. Exatamente. Por quê? Porque o nome dele é Kaikyo no Jinbe. Entendeu? Sim. E o Kyo do Jinbe é esse Kyo. Literalmente este. Muita coisa junto. Muita coisa junto. Tudo isso na primeira página. Ok? Então, para resumir, o Luffy aqui está tentando imitar o Jinbe por conta desta cena. No entanto, ele não está usando a mesma saudação do que o Jinbe, porque o Jinbe é subserviente a ele, já que ele é o capitão. Ok? Mesmo que o Jinbe seja um Yakuza e já tenha sido líder de uma Yakuza, né, que é no caso os Piratas do Sol, o bando dele. E aqui o Luffy está tentando fracassadamente falar de uma maneira formal, porque ele não fala formal. Vocês sabem que o Luffy fala da maneira mais coloquial possível. Inclusive é engraçado porque ele fala Salu no San. Isso daqui não é uma forma formal de se falar, ok? E ele está agradecendo ao Saulo por ter cuidado da nakama dele, né, da membro da tripulação dele. E aí o Luffy está tentando se apresentar e a Robin corta ele e fala, Luffy, esse é o Luffy. Ok? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Acho importante ver a roupagem do Jinbe e da fala dele. Yakuza purinha, exatamente. O desenvolvimento do personagem do Luffy é muito sutil. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida nesta cena? O Luffy não fala como marginal, ele fala formal.
Ele está agradecendo ao Saulo pelo que o Saulo fez, né, de ter cuidado da Robin. Ele está tentando imitar o Jinbei fracassando, e todas essas referências a Yakuza são literalmente porque o Jinbei é um Yakuza no sentido de cavaleiro, no sentido de proteger os fracos, no sentido de enfrentar os fortes, não no sentido de gangster, necessariamente. Embora gangster ele seja, já que ele é um pirata. Ok? Jogo de palavras Ninkyo, Ningyo. Beleza? Show de bola. Podemos continuar. E aqui, né, mais uma cena, né, do Chapéu de Palha chorando, dizendo que você protegeu a Robin. Valeu, Getter. Valeu mesmo. Ok? E aqui as reações do Chapéu de Palha. Aqui é o Saulo tá falando, né, Yonko, no Sasukawa, Yo, Akaru. Enfim, ele sabe que o Luffy é um Yonko. Oi, Sauro, o Ashija. Ok. Aqui nós temos outro problema. Roberto, desculpa a minha ignorância, mas algum tipo de polêmica ou problemático o Oda fazer Twy? Twy? Não entendi. Roberto, desculpa a minha ignorância, tais referências a Yakuza. Não tem nenhum problema, Juliana. Não tem nenhum problema com isso, não. Tem nenhum, não. Ok? Valeu, Getter. Enfim. Mais problemas no capítulo que as pessoas não gostaram, tá? As pessoas não gostaram de uma possível ressurreição do Vegapunk. Mas isto não faz sentido e eu já cansei de explicar isto daqui. Primeiro, qual foi a primeira Vegapunk a ser mostrada em Egghead? Foi a própria Lilith. E a Lilith, quando foi apresentada, falou: Washija, Shiganai, Tensai, Kagakusha. Significa, eu sou a humilde cientista genial. Shiganai. Vamos mostrar pela caralhonésima vez, para ver se as pessoas entendem. Shiganai. Worthless, insignificant, unimportant, trivial, pobre, miserável, wretched, humble. É literalmente no sentido de humilde. Shiganai. Só que Shiganai tem uma outra forma de se escrever, exatamente como o Sodral mandou, que é esta daqui. Shiganai, escrita dessa forma, você substituindo o hiraganashi pelo kanji de morte, significa que não morre. E isto é mostrado em Egghead várias e várias vezes por quase todos os Vegapunks. Quando a Atlas explica o que é um holograma, ela fala, a morte é... Quando as pessoas falam, ela não está viva, aí a Atlas explica, a questão de vida ou morte depende do ponto de vista. Nós já superamos a morte. Ela literalmente fala isso. Então o Vegapunk, desde o começo, não morreria. É literalmente um círculo completo. Começa com a Lilith e termina com a Lilith. Não é para menos que ela foi a primeira. Inclusive, não é para menos que ela se chama Lilith. Porque Lilith na Bíblia, na história, foi a primeira esposa de Adão. E é por isso que ela foi encontrar Adão em Elbaf. Só se morre quando se é esquecido. Exatamente. Isso foi dito... Algumas pessoas deram risada quando eu fiz aquela postagem no Twitter. Isso foi dito metaforicamente. Não. Não. É literalmente também. Literalmente também, porque não se esqueçam, o esquecimento em One Piece é importante, afinal, um século inteiro foi apagado. Mas como ele foi apagado, a história sumiu? Não, as pessoas esqueceram. Então prestem atenção, as palavras em One Piece têm um peso muito grande, e é exatamente por isso que eu não gosto de adaptar. E é exatamente por isso que problemas como dessa semana nesta parte da tradução aconteceram. Porque gente que não sabe o que está traduzindo, não entendeu o contexto, acha que vai ser legal e coloca de qualquer forma, destruindo completamente o entendimento da questão. E pior, não fazendo com que as pessoas vão estudar qualquer referência disso. E é por isso que eu não adapto, apenas quando é estritamente necessário. Ok? Essa é a principal diferença, e isso foi me dito pelo meu sensei, uma pessoa que basicamente me ensinou tudo que eu sei sobre tradução, não sobre japonês, que dizia,
A diferença entre um bom tradutor e um tradutor ruim está no seu ego. Quanto mais você coloca o seu ego na sua tradução, pior ela vai ser. Ah, mas vai ter mais sobre você. Exatamente, a tradução nunca é sobre você. É sobre a vontade de outra pessoa. É a arte de outra pessoa. São as palavras e os sentimentos de outra pessoa. Você não tem que colocar você nela, não. Ok? A menos, de novo, que seja extremamente necessário. Beleza? Roberto, o que você recomenda aprender para quem quer começar no japonês, mas não sabe nada? Tô querendo aprender, mas estou muito no decoreba do hiragana. É isso aí. O decoreba do hiragana vai acontecer, do katakana e de alguns kanjis também. Aprenda, se você quiser uma sugestão, leia o Mina no Nihongo. Eu estudei ele durante muitos anos, todo mundo começa estudando ele. Quer dizer, hoje em dia eu já não sei como é que é, né? Mas enfim, eu comecei estudando assim, é assim que eu recomendo, tá? Cheguei, paizão, o que tá rolando? Você achou a tradução ruim? Não, eu simplesmente expliquei que esta fala do Luffy não tem absolutamente nada a ver com ele falar como marginal, ele fala de maneira formal, não tem absolutamente nada a ver com a Makino, isso aqui é uma referência a Yakuza, é diferente a forma dele cumprimentar, apesar dele estar falando a mesma coisa que o Jinbe. Isso aqui é uma referência a Yobitsume, isso aqui é uma referência ao Hikai Tsunete, tá? Que é isto daqui. O Hikai Nasute. Perdão. Para quem quiser procurar, é isso daqui. Ok? De novo, como vocês podem ver, isso aqui é só utilizado em forma de paródia, de comédia, porque não é mais feito hoje em dia. Beleza? Não, Foco, não perdeu muita coisa. Enfim, voltemos para o capítulo.